Obrigado, presidente, colegas vereadores. Uma declaração de líder do Republicano. Colegas vereadoras, eu estarei em representação, o nosso vice-presidente, presidente de exercício João Ex. Estou indo a Santana do Livramento no encontro da União Estadual de Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul. Amanhã participo de uma atividade palestrando lá, por isso que tenho que sair hoje durante o dia, porque a viagem é muito longa e volto logo em seguida. Mas tem várias pautas para tratar hoje e eu quero iniciar lembrando, e eu acho que para mim a coerência é super importante, fundamental na política. E sempre digo porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Aqui quem menos fez voto, acho que foi 1.200, tem gente de 11 mil votos. Então aqui nós estamos no parlamento, onde as pessoas falam e as ações são determinantes, mais que a fala, porque a gente pode falar e somos cobrados pelas nossas ações. E eu não tenho problema, já fui cobrado, já fui julgado por esse parlamento, já fui defenestrado nas redes, como a maioria dos colegas que aqui estão. Eu lembro de um colega vereador que sentava lá na ponta daquela tribuna, que hoje é deputado federal, um dos mais votados, e que cuspia na nossa cara, trazia salário aqui, ó, trazia salário, dinheiro, e falava que era contra o fundo eleitoral, dizia que questionavam, à época o partido dele questionava, inclusive não pegava café, aqui da Câmara, água, chá, era contra fazer usar o recurso público. E usava isso da forma como queria, que eu acho que era incoerente e hipócrita. Chegou em Brasília, utiliza todos os recursos. Todos os recursos. Então eu acho uma hipocrisia. Quem faz discurso, que eu acho hipocrisia, que estou me manifestando como eu quero, sou contra, mas aí se é candidato a deputado, quando chegar em Porto Alegre ou em Brasília, não vai usar telefone, TV, passagem de avião, verba de gabinete, não vai usar fundo eleitoral, porque fundo eleitoral também é dinheiro, ou não? Então eu acho uma incoerência e vou trazer para a tribuna. Eu assumo as minhas posições, não tenho problema. Agora, em coerência e hipocrisia, quero parabenizar a senhora, vereadora Daiane. A senhora faz, e qualquer um pode falar o que quiser, mas a senhora foi contra, votou como a senhora queria e não nomeou. A senhora não é hipócrita e não é demagógica. E respeito a sua posição, posso divergir. A senhora não é hipócrita e não é demagógica. Agora, quem vem aqui fazer discursinho, vai pra gente. E quando for para Porto Alegre ou para Brasília, daí não vai usar telefonezinho lá? Starlink tem também, tem Starlink, tem verba para carro, tem um monte de coisa. Daí não vão usar 200, 300 mil de fundo para concorrer, não vão usar. Só aqui na Câmara, reforma na Câmara não pode, mas na Prefeitura pode. Aí eu não vejo os leão falar, ou as leoas. Daí na Câmara não pode. Mas a caminhonete do Adiló pode. Ah, daí são gatinho miau. Aqui na Câmara são leão que nem sei o barulho do leão ou da leoa. Então, só para falar de coerência. Então, e eu assumo minha posição. Não sou presidente, o que a mesa define eu assumo, não exponho o colega, mas vou expor. Quem for contraditório, incoerente, votou contra, nomeou, vai ter nomezinho nos cards. Até porque já tive um monte de nome meu em card e não tenho problema. Se eu desço pro jogo, eu jogo play e não tenho problema. Até porque aqui ninguém é inocente e ninguém faz nada à toa. Outro assunto, vamos lá. O tema da CPI da educação infantil. Eu sou professor, estou vereador, fui presidente do Conselho Municipal da Educação e nós temos todos os indícios da necessidade de uma CPI. Todos os conselhos de controle social se manifestaram contra a PPP da educação infantil, com o Canto da Sereia, que seria o principal programa do governo Adiló.
e um secretário foi demitido ou não, porque a informação que a imprensa e que o governo divulgou, vereadora Rose Frigieri, minha líder, a informação que nós recebemos é que o secretário Rudimar Caberlon não foi demitido, não é isso? A informação é que ele pediu para sair. Então o governo tem que resolver a narrativa, vereadora Sandra Boneto. Porque se ele tivesse sido demitido, justificaria o discurso de que ele foi o errado. Quando tem alguém errado, se demite. Quando alguém sai ao bel prazer, pode ser que não, mas foi o que aconteceu, então tem que definir. Tem problemas gravíssimos na questão e não há um aceno do governo em rescindir o contrato da PPP da Educação Infantil, pagando multa, rasgando dinheiro. Nós, minha líder, vereadora, professora, mestre, Roselaine Frigieri, propomos a CPI da Educação Infantil, bem como o PL na Assembleia Legislativa propôs a CPI dos pedágios e nós assinamos. E sabe quem assinou a CPI dos pedágios? A oposição ao governo Leite, que são PL, Republicanos, Podemos, PT, PCdoB, PSOL e Novo. Todos esses partidos de oposição ao governo Leite assinaram a CPI dos pedágios, considerando a importância de investigar o escárnio que é a questão dos pedágios. E ontem, inclusive, para falar sobre esse tema, anteontem, o governador Eduardo Leite teve prestando informações à CPI de maneira voluntária e foi um assinte a participação dele. Com a sua retórica muito apurada, ele foi lá para explicar o inexplicável e para dizer que se não bastasse manter, vai ampliar o modelo de pedagiamento. Mas todos nós da oposição na Assembleia, PSOL, PCdoB, PT e da direita que fazem oposição ao governo Leite, Novo, PP, Republicanos, Podemos e PL, assinamos aquela CPI para tão somente fazer o que a democracia preconiza, que é investigar. É por isso que a PPP da educação infantil precisa sair do papel. É responsabilidade nossa. Não só essa. Eu já ouvi aqui uns gafanhotinhos dizendo que já tem uma outra CPI em vista, que é do orçamento. Tudo que for grande, nós vamos discutir bueiro, nós vamos discutir falta de pagamento de salário, vamos discutir obra e vamos discutir CPI. Porque é nossa responsabilidade. E nós não vamos ser irresponsáveis com isso. A parte, vereadora Rosa. Vereador, eu acho que parabéns por essa lembrança da CPI do pedágio. As CPIs e outros instrumentos são instrumentos, inclusive, de minoria, de oposição nas casas legislativas. E é isso, eu acho que se a gente não nos unirmos enquanto oposição, nós não vamos conseguir absolutamente nada aqui dentro. Nós sabemos como o governo construiu de forma coerente a sua situação, coerente com os ideais dele, mas eu acho que foi a melhor coisa que esse governo Odiló conseguiu fazer nesses anos aí. É conseguir construir uma maioria na Câmara. Para isso foi eficaz. Então, eu acho que essas questões são importantes e também queria chamar a oposição aqui à responsabilidade, porque talvez a maior função nossa é fiscalizar quando tem milhões. Nós falamos aqui de uma caminhonete de 400 mil. Vai pedir uma declaração de líder? Então, era isso, vereador. Eu quero lhe parabenizar e eu acho que nós precisamos desse instrumento e nós não vamos desistir. Tem CPI na Assembleia que demorou 9, 10 meses para sair. Se precisar isso, nós vamos seguir nessa linha.
Exatamente, vereadora Rose Frigieri. É essa a nossa função. Na legislatura passada já houve CPI com gente que estava no governo e agora não está mais. Nós bem sabemos que o prefeito Adiló não é nenhum companheiro nosso que vá defender o governo do Lula, que vai votar no Lula, vai subir no palanque do Bolsonaro. Então aqui não se trata de ideologia, trata-se de fiscalizar o Poder Executivo, que é a função primordial da oposição daquilo que os votos nos elegeram. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas.